Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar um pouco da minha visão enquanto consultor, 30 anos prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior e 15 anos na Bolsa de Valores como investidor. Então, estou compartilhando aqui com vocês gratuitamente a minha experiência, a minha trajetória. Maratone todos os vídeos aqui do canal. São cerca de 450 vídeos já publicados. Portanto, maratone todos para entender um pouco os muitos assuntos já compartilhados, já tornados públicos aqui para vocês e ao mesmo tempo entendendo os conceitos que eu venho falando, entendendo a minha visão, as lições que eu já aprendi. Eu venho falando sobre isso desde julho do ano passado, sobre esses temas, então vale a pena que você maratone todos. Se for útil para você o conteúdo, deixa o like e compartilhe com os amigos para que o conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Começamos esse vídeo, né? Estamos terminando, na verdade, esses vídeos do sábado aqui, falando sobre o estudo de caso sobre a Oi, mas inicio esse vídeo em específico com algumas reflexões para que vocês pensem um pouquinho sobre esses temas. A primeira é uma frase que eu queria dividir com vocês, que é assim: o tempo não volta, então que tal usar melhor o presente? Um grande bilionário, um empresário que eu trabalhei, ele me dizia sempre assim: meu filho, o tempo é um recurso insubstituível. Você não tem como trazer o tempo de volta, portanto utilize muito bem o tempo, né? E aí fica essa reflexão: vamos usar melhor o presente, porque o tempo que passou, ele serve para quê? Para que a gente estude o que aconteceu e tire lições do passado. O tempo do futuro, existe aí uma imprevisibilidade muito grande, né? É difícil você fazer uma projeção de futuro, mas uma coisa é certa: no presente nós construímos o futuro. São as nossas escolhas, são as decisões que a gente toma hoje que vão, de alguma forma, repercutir nesse futuro. Então vamos fazer as escolhas certas, vamos viver mais o nosso presente, para que assim a gente possa ter alguma influência na construção do futuro que a gente deseja. Uma outra frase que eu queria deixar com vocês é de um autor americano chamado Bob Sanders. Ele diz assim: concentre-se em tornar-se melhor, não em pensar que você é melhor, mas tornar-se melhor, né? Então, eu acho assim, a gente tem que estar sempre buscando não fazer algo para dar uma satisfação alheia, nem para nos envaidecer ou nos sentirmos superiores aos outros, mas a gente precisa trabalhar todos os dias para nos tornarmos seres humanos melhores, seja enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto investidores, né? Essa deve ser uma meta: melhorar a cada dia, se desafiar para que a gente possa superar as nossas limitações, para que a gente possa superar os nossos medos e que a gente possa ir avançando, porque a vida é isso, é uma evolução. A gente precisa sair da zona de conforto e continuar progredindo. E tem o empresário inglês, né, o Richard Branson. Ele diz também assim uma coisa bacana: caso lhe ofereçam uma grande oportunidade na qual você não sabe se pode ter êxito, diga sim e aprenda depois como fazer. Então, isso é bacana porque às vezes você tem oportunidades que são ofertadas a você e você às vezes não se sente capaz, não sabe se terá competência para realizar aquilo. E, na verdade, o conselho que ele está dando é exatamente esse: não se deixe abater pelo medo, né? Se lance, se jogue diante da oportunidade e depois corra atrás para fazer acontecer, para não decepcionar quem está lhe dando a oportunidade. Algumas reflexões para essa noite, né? Antes da pizza e do vinho do nosso sábado. Muito bem. Leilão do 5G, eu volto a esse assunto porque hoje eu estou dando uma ênfase em 2 vídeos, né, nessa temática, porque isso acabou amarrando a Oi a essa problemática, né, do leilão do 5G. É uma matéria que saiu no Telesíntese, né, também um portal de telecomunicações e tecnologia. Leilão do 5G não sai antes de setembro. Esse é o cenário otimista, segundo a reportagem.
que o cenário mais otimista é de que ele não deve acontecer antes de setembro e outubro deste ano, né? Então veja que a gente tem aí um problema que foi causado pela Anatel e pelo CAD, quando disseram que só vão se pronunciar sobre a venda da Oi Celular após o leilão do 5G. Então agora cabe à justiça, ao juiz que está tocando a recuperação judicial, chamar o CAD e chamar a Anatel e dizer, olha, não dá para aguardar o leilão do 5G. Eu preciso de uma posição de vocês com relação à venda da Oi Celular. Porque esse leilão do 5G, Deus sabe lá quando vai acontecer. Pode ser depois de outubro de 2020, pode ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 2022, né? Então, não dá para a gente ficar nessa imprevisibilidade. Eu dei entrada no pedido para que a Anatel e o CAD analisassem esse assunto em outubro de 2020 e pedi celeridade. O Ministério Público fez uma interpelação pedindo celeridade. Eu preciso acabar essa recuperação judicial. E para isso eu preciso que essa venda seja homologada com os devidos ajustes que vocês julgarem necessários. Mas eu preciso concluir a venda da Oi Móvel. Isso deve ser uma conversa do juiz com o presidente da Anatel e do CAD e negociar entre eles um prazo. Dizer, olha, vamos negociar aqui, estamos em maio, vamos negociar um prazo viável e um prazo inteligente, porque não pode ser um prazo inconsequente, porque existem decisões certas e existem decisões certas tomadas na hora errada. As decisões certas precisam ser tomadas no tempo certo, porque de nada adianta uma decisão certa na hora errada. A decisão certa, ela não pode acontecer nem antes nem depois. Tem um momento para que ela aconteça. Isso é muito claro na iniciativa privada, mas parece que no setor público isso é uma fala de ET. Isso é uma conversa de seres extraterrestres. Então a gente precisa, às vezes, sacudir o setor público e dizer, olha, bora raciocinar? Raciocinar como o setor privado, como as pessoas normais? Saiam dos seus gabinetes, dos seus mundos paralelos, porque às vezes a sensação que eu tenho é que eles vivem em Marte, em Saturno, entendeu? Em outro mundo, de costas para a realidade em que a gente vive. Essa é a sensação que eu tenho quando eu olho para a máquina pública brasileira. E isso não é uma crítica ao servidor público, não. Isso é uma crítica às pessoas que estão na direção, sim, desses órgãos. Porque muitas vezes as desculpas, as burocracias, os processos são absurdamente distantes do universo da lógica e da racionalidade. Parece que o tempo deles conta de um modo absurdamente diferente do tempo que conta nos nossos relógios. E é preciso dizer isso. É preciso sacudir essa gente. É preciso cobrar dessas pessoas atitudes, responsabilidades, decisões no tempo certo. No tempo certo. E aí eu entendo que cabe ao juiz exercitar esse papel de chamar essa turma para conversar. Dizer, olha, não dá. Eu não posso esperar o leilão do 5G. Aí a matéria continua. Muitos são os entraves que ainda pairam sobre o leilão do 5G, que na avaliação de fontes do próprio governo e do mercado, já empurraram a realização do leilão para setembro, outubro desse ano, no cenário mais otimista. Isso não considerando alterações muito radicais na modelagem formulada pela Anatel, que o TCU está botando o dedo nisso aí para fazer mudanças mais profundas no edital, né? E que aí já gera mais problema, né? Se tiver que fazer alterações maiores, o processo terá que retornar para a agência reguladora, para uma reavaliação de metas, nova precificação, o que jogaria o leilão para dezembro e janeiro do próximo ano. De novo sendo otimista. Mas, por enquanto, o adiamento do leilão para o último trimestre do ano não implica em adiamento de metas. Aí já não me interessa, porque, na verdade, são coisas de interesse do governo.
né, para a execução do leilão. E a execução do leilão não deve nos interessar no primeiro momento. O que nos interessa é a realização do leilão, porque a Anatel e CAD disseram que a venda do imóvel seria após o leilão. E aí vocês estão observando que a gente está falando em datas a partir de outubro, que pode ser novembro, dezembro, janeiro, entrarmos pelo ano que vem. Então isso é grave. Outra matéria diz que o Ministério das Comunicações ainda acredita que o leilão do 5G possa acontecer em julho. Aí já é o mundo imaginário, né, da burocracia. Diante do que a gente está escutando nas mídias, né, por conta do TCU, os nossos representantes do Ministério das Comunicações acharem que ainda poderão fazer o leilão em julho, aí eu acho que já está completamente viajando na maionese, como eu diria, né? Vamos lá, eles dizem o seguinte: não temos controle 100% do cronograma, mas temos respondido às questões do TCU na velocidade da luz. Imagine. Você acredita nisso? Vamos lá. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, afirmou isso. Em alguns casos, vamos entregar respostas que eles estão pedindo. Em alguns, justificar. E outros, defender a nossa posição. É aí que mora o perigo. Porque no que for entregue respostas ao que eles estão pedindo, beleza. Mas na hora que eles forem apresentar justificativas ou defender posições, o TCU não é obrigado a concordar nem com a justificativa nem com as decisões. E aí pode botar o dedo na ferida e criar problema, como o representante do TCU já falou, né, dos problemas relacionados aí à rede privada que o governo quer, que botou dentro do leilão do 5G, da questão da conectividade na Amazônia. E aí a gente já vê o imbróglio crescendo, porque temos a Anatel pensando de um jeito e o TCU pensando do outro. E o TCU, inclusive, já sinalizando de que o governo, se insistir em determinadas condutas do edital, poderá incorrer em pedaladas fiscais e ser responsabilizado e até abrir um processo de impeachment, né? Então, que foi esse o caminho da dona Dilma, né? Que ela sofreu impeachment por pedaladas fiscais. Então aí temos essas questões, aí o Arthur Coimbra, né, que é secretário de Telecomunicações do Ministério, nós continuamos trabalhando com o prazo de julho, porque ele é factível, mesmo com os pontos levantados pelo TCU, que são passíveis de serem resolvidos. Agora o prazo vai efetivamente depender da decisão final do tribunal. Então, se vai depender do tribunal, a gente já está aí vendo que o problema está posto, né, porque o tribunal já se manifestou colocando aí o problema e lançando o problema de volta para o colo da Anatel, né? Coimbra chegou a sinalizar que nem o fato do prazo formal para análise do TCU, sim, porque isso é uma outra coisa interessante. Ele diz aqui o seguinte: o prazo formal para análise do TCU ainda não está oficialmente correndo, mas entendo que isso não vai trazer impacto significativo sobre o cronograma. Como assim? Se o prazo de análise do TCU sequer começou, como assim não vai afetar o cronograma? Óbvio que vai afetar o cronograma, né? Óbvio. E aí vale dizer que o próprio Coimbra comentou, sim, que ele entende que existe um risco de atraso de até 8 meses no edital, caso aconteça alterações formuladas pelo TCU. Então essa é a realidade desse assunto aí, leilão do 5G. Conclusão, para a gente ter isso muito claro. A conclusão é a seguinte: esse assunto não pode continuar impedindo a decisão, a manifestação da Anatel e do CAD sobre a venda da Oi Celular. O juiz, que cuida da recuperação judicial, precisa convocar para uma reunião o presidente da Anatel e o presidente do CAD e dizer: olha, eu não posso esperar o leilão do 5G, porque ele pode sofrer um atraso de 8 meses e a Oi não pode esperar 8 meses para ter o leilão e aí depois os senhores terem mais aí
1, 2, 3 meses, porque aí a contar de maio da agora estaremos falando em um ano. Então, provavelmente a manifestação de vocês sairá em maio de 2022 e não há tempo para isso. Não é razoável, não é tolerável esse tipo de procrastinação. Os senhores disseram que só iam se manifestar depois, mas eu entendo que está errada a decisão dos senhores. Os senhores agora precisarão me ajudar, né? Ajudar a todas as partes interessadas, que estamos aqui falando de tentar montar uma equação para que a empresa saia desse enrosco que ela se meteu, cujo cenário era de caminhar rapidamente para a falência. A empresa fez um esforço gigantesco para sair desse roteiro de falência, mas para que isso se concretize e ela saia da recuperação judicial, eu preciso do aval dos órgãos reguladores com relação à venda da Oi Móvel, porque a Oi Móvel precisa ser vendida. É condição sine qua non para que a empresa saia do processo de recuperação judicial e se afaste do risco de falência. Então não cabe mais procrastinação. E esse assunto, quem tiver trânsito, né, com o Ministério das Comunicações, precisa também fazer chegar esse assunto ao Ministério das Comunicações, porque o ministro Fábio Faria precisa se envolver pessoalmente em fazer esse corte. Ele resolva lá o imbróglio da Anatel com o TCU, no tempo que ele julgar necessário, mas ele precisa fazer esse corte dessa amarração que foi feita pela burocracia da Anatel e do CAD com relação à decisão da Oi Móvel ficar vinculada a um cenário posterior ao leilão do 5G. Foi conveniente para as duas agências, mas não é mais viável essa correlação e essa amarração. É preciso se desfazer isso. E aí eu acredito que o ministro das Comunicações também, politicamente, deva e possa fazer uma intervenção junto aos órgãos e chamá-los à razoabilidade, para que eles reflitam e percebam que é preciso, vamos dizer assim, encontrar outro caminho e não retardar mais essa decisão da venda da empresa. Esse é o vídeo que a gente encerra o dia de hoje. Reflitam sobre tudo isso, porque a gente está falando aí de questões relacionadas a uma empresa, né? A venda de uma parte de uma empresa, o quanto isso mexe, né, com estruturas regulatórias, e estamos falando da necessidade da empresa em fazer caixa para pagar suas dívidas. Então veja todas as complexidades desses assuntos que quem vem nos acompanhando consegue entender, né, a evolução disso. Quem não está chegando há pouco, por favor, maratonar os vídeos para entender toda essa dinâmica, né? Mas o fundamental é que a empresa não pode ser penalizada pela burocracia brasileira. A burocracia brasileira não tem o direito de causar prejuízos para empresas, acionistas, trabalhadores, famílias. Elas não têm o direito, porque o servidor público serve. Ele é pago e remunerado pelos nossos impostos, pessoas físicas e jurídicas. Então, eles não têm o direito de criar problemas para a sociedade brasileira, para as empresas brasileiras, não é? Eles estão aí para servir e cabe ao juiz lembrar isso a eles, né? E cobrar esse serviço, essa atitude de servir à sociedade, às empresas e aos acionistas das empresas, né? Não se quer nenhuma ilegalidade, mas se quer atitude, compromisso, seriedade, responsabilidade e decisão. Porque uma coisa é certa, a Oi precisa vender a Oi Celular. Isso é ponto pacífico. E aí eles precisam dizer se precisa fazer algum ajuste em relação ao comprador, que é a Vivo, a Claro e a TIM. Fique com Deus, uma ótima noite e amanhã a gente continua o nosso estudo de caso. Um abraço a todos. Tchau.